E eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias. E aí a mensageira do rei, todo mundo de Bíblia aberta aí, hein? Cadê a Bíblia da mensageira? Que eu sei que tem meninas aí que tem a Bíblia da mensageira aí. Quero todo mundo com a Bíblia aberta ou acessar. Você também pode acessar a sua Bíblia aí, tá? Marcos capítulo 5. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E nós vamos passar por 2 grandes episódios aí, porque na verdade esse capítulo ele está cheio de milagres, está cheio do poder de Deus. E no capítulo 5, a partir do versículo 21 é que nós vamos estar ali parados e lendo mesmo o texto. Então, deixa a sua Bíblia. Isso, pega a Bíblia para quem não tem Bíblia. É isso aí. Eu gosto de mensageiro do rei, né? Bênção. Quem não tem Bíblia, se você não tem no celular aí, pega uma Bíblia aí. Você vai precisar da Bíblia o tempo todo aqui na mensagem. Quero trazer à memória de vocês que nesse capítulo 5 de Marcos, esse texto é registrado em outro evangelho também, mas eu vou me ater em Marcos, porque ele tem detalhes que eu quero muito compartilhar com vocês. Vocês vão ver que antes do versículo 21, Jesus vai libertar o endemoniado. Eu não vou nem poder falar dele muito aqui, porque é da outra mensagem. Mas, só para a gente entender onde Jesus estava. Jesus estava do lado leste do Mar da Galileia, na província dos Gadarenos, ou dos Gesarenos, como algumas traduções vão trazer aí, tá? Vamos nos lembrar aqui que, nesse contexto, ele vai se encontrar com esse homem, ele vai libertar esse endemoniado mesmo. O cara vivia no sepulcro, né? Uma coisa terrível era a vida dele. E ele quer muito seguir Jesus. E Jesus vai dizer para ele, não, volta para a tua casa, para os teus. E esse homem vai ser um missionário ali em Decápolis, naquelas 10 cidades. Quem já teve a oportunidade de ir a Israel, quando a gente está ali num barco, no Mar da Galileia, a gente pode ter uma dimensão, e a gente vê, né, parte norte, leste, oeste, do Mar da Galileia, e a gente consegue visualizar bem isso aqui. Mas, quando chega ali, no versículo 21, outros episódios vão acontecer. Porque o versículo 21 diz assim, Marcos capítulo 5, agora eu estou no versículo 21, vai dizer assim, ó, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, porque Jesus estava lá naquela parte, tá bom? Jesus saiu do lado leste e foi para o lado oeste da Galileia agora. Ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Este capítulo traz para a gente muito a multidão. Sempre havia uma multidão em volta de Jesus. E geralmente era assim mesmo. Porque ouviam falar dele, ouviam falar dos milagres, tinham interesse em conhecer, curiosidade, quero uma bênção, quero um milagre também. Quero ver se esse homem é isso tudo que estão dizendo. Ah, este é o herege, esse é que está trazendo heresias. Isso acontecia muito. E a gente vai ver a multidão sempre ali, próximo de Jesus. No versículo 22, aparece uma questão muito importante aí, que vale a gente lembrar. A gente está falando um culto de 112 anos, do ministério com mulheres, mas primeiro eu preciso falar desse homem. Que este homem, olha aí, versículo 22. E eis que chegou um dos chefes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Quem era esse homem? Jairo. Quem era este homem? A gente precisa parar para pensar. Ele era um líder religioso. Ele era um dos chefes das sinagogas. Ele era um homem de uma visibilidade. E ele tinha pessoas das quais ele coordenava, comandava dentro de uma sinagoga. Esse homem, Jairo, ele vai até Jesus e ele vai se ajoelhar, vai se prostrar diante de Jesus. Gente, ele era um líder religioso, judeu, tá? Esse cargo dele é mencionado no Novo Testamento para tipo um supervisor geral, né? A missão dele era manter a ordem nos cultos, em quaisquer reuniões ali na sinagoga.
Ele era quem designava, quem faria a leitura das Escrituras, ou dirigia o grupo de oração. Mas ele arriscou a sua reputação. Foi contra todos os dogmas contrários a Jesus. Não podemos esquecer a liderança religiosa daquele homem que ele representava naquele tempo. E quem era Jesus para este grupo? Um líder herege. Para este grupo religioso, aqui, Jesus era uma heresia. E este homem vai e prostra-se diante de Jesus. E no versículo 23 vai dizer o seguinte: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia o quê? Olha aí no seu texto, em versículo 24. Quem seguia? Uma grande multidão. Já é multidão, né? É bem redundante. Uma grande multidão. E o texto diz que eles o apertavam. Jesus estava andando. E aquele povo estava ali, pressionando Jesus. E era muita gente que queria ficar perto de Jesus, com as suas intenções diversas. E este homem, o texto, ele e foi com ele. E seguia, ele foi com Jesus. Havia uma multidão. Ele se prostra diante do Senhor, pede um milagre, sua filha está quase morrendo. Ele caminha com Jesus. Mas, meus irmãos, vamos imaginar aqui a luta desse homem. E eu gosto de pensar nesse homem aqui como um homem líder espiritual. Porque nós mulheres, eu gosto de falar para a mulher, mas eu gosto sempre de espetar os homens, é a oportunidade que eu tenho, né? Nós mulheres somos o quê? A gente é mãe, né? Quem é mãe, eu vou falar um pouco assim, porque quando a gente é mãe, quando você tem um filho doente, como que a gente fica? Fica assim, né? A gente procura o remédio, a gente procura levar o médico, a gente toma a frente, né? E eu não estou vendo a mãe aqui. Essa mulher não está aqui, ela não aparece aqui. Quem vai até Jesus é o Pai, o homem. E sabe por que essa mulher, com toda a dor, com toda a dificuldade, com toda a angústia que ela vivia de ter uma filha quase à morte, não vai até Jesus, não precisou ir até Jesus, porque havia um homem naquela casa que tomou a direção. Ela pôde ficar em casa. Ela pôde ficar em casa, cuidar da filha e chorar. E a gente sabe o resultado disso daqui. Eu passei a admirar muito Jairo, porque eu entendo que nesse tempo nós precisamos ter muitos Jairos nas nossas casas. Porque mulheres aqui, eu quero dizer para vocês, homens, eu vou falar agora em nome das mulheres, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. E muitas de nós somos culpadas disso. Somos muito culpadas, tá bom? Porque a gente educa meninos, a gente educa homens, a gente toma a frente de tudo e ficamos sobrecarregados. Mas Jairo foi até Jesus. É só uma alfinetadazinha, tá bom? Vamos seguir nesse negócio aí. Mas eu queria que vocês pensassem em Jairo aqui, que está indo com Jesus, caminhando com Jesus, em direção à sua casa. Sua filha está muito doente. E nesse momento haverá uma pausa. Aí é que nós vamos entrar agora. Há uma pausa nisso aqui. Mas vocês podem imaginar esse homem angustiado. Vamos, Jesus, aquela multidão comprimindo, apertando. E ele ali naquela direção da sua casa. Aparece uma mulher nessa história. Havia uma multidão. Sabe que eu estava lendo esse texto. Eu leio a Bíblia com meu filho. Eu tenho um filho que tem um transtorno, né? Meu filho de 10 anos, ele tem o transtorno do processamento auditivo central. Ele escuta, mas ele ainda tem muita dificuldade para processar, né? E a alfabetização para ele ainda é um grande desafio. Então, a gente lê a Bíblia, eu leio para ele, né? Leio com ele, fico perguntando. E eu li esse texto com ele, foi aí que Deus falou que era esse texto que eu devia trazer nesta manhã. E aí, meu filho fez alguns questionamentos. E quando chega nessa parte, ele fala:
ah, não. Porque eu falei, Jesus está indo, caminhando com aquele homem para poder curar a filha dele. E a multidão em volta. E aí aparece uma... Olha o que diz o versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. E ela dizia, se tão somente eu tocar as suas vestes, eu sararei. Era bênção, era um milagre que Deus estava realizando. Porém, houve uma pausa para que um outro milagre se concretizasse. Imagina esse homem desesperado, querendo cura para sua filha. E aquela multidão já era um obstáculo tão grande, mas havia uma parada necessária. Porque uma mulher tocou Jesus e dele saiu virtude. Parou. Jesus não continuou, Jesus parou. E Jairo parou com Jesus. Jairo não puxou Jesus, pelo menos o texto não diz isso. Vamos rápido, minha filha está morrendo, por favor. Mas naquele momento, um milagre acontece. E logo, versículo 29, e logo se secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Imagina o sofrimento dessa mulher, porque ela pôde sentir na hora a cura. Versículo 30 vai dizer, e logo Jesus, conhecendo que virtudes de si mesmo saíra, voltou-se. Ele está indo para a casa de Jairo. Havia uma coisa importantíssima para se fazer ali. E às vezes nós estamos assim. Nós queremos um milagre de Deus, nós queremos ver um mover de Deus, nós estamos caminhando com Jesus, e aí tem pausas, e o que nós visualizamos é Jesus voltando. Que desespero, que angústia, quero um milagre. Mas Jesus voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Quando ele se volta, ele fala para aquela multidão, ele para. E os discípulos, lá no versículo 31, vai dizer assim, mestre, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? É mais ou menos isso assim. Como é que você pode, Senhor? Olha quanta gente te apertando. O Senhor vai dizer que alguém te tocou. Imagina Jairo do lado. Ai, tanta gente te tocou, vamos embora, homem de Deus. Né? Porque nós estamos preocupados com as nossas demandas. Nós queremos um milagre na nossa casa. Mas há outras casas que precisam ser curadas. Então, ele vai dizer, né? Ele olha em redor para ver quem fizera isto. Ele olha, ele sabia. Jesus sabia quem tinha tocado ele. Então, a mulher... Jesus está parado, gente. Jairo precisa de um milagre. Jesus está parado. E agora ele vai... Então a mulher vai dizer assim, ela olha. Então, versículo 33. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido. Muita gente tocou, mas somente ela experimentou o perdão e a cura. Só que isso aqui é uma mulher. Isso aqui é uma mulher num tempo que mulher nem contada era. Isso aqui é uma mulher que o nome dela nem aparece aqui. Esta mulher, além de uma multidão, está diante de um líder da sinagoga. Essa mulher ouviu falar de Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Ela ouviu. E ela tomou essa decisão arriscadíssima para ela. Ela não podia estar ali, porque ela era considerada impura, por conta daquele sangramento que ela estava vivendo. Há 12 anos, esta mulher sofria. Há 12 anos.
Então ela, tremendo, aproximou-se e prostrou-se. Mais um vai se ajoelhar. Jairo se prostrou lá. Jairo foi contra todos os seus preconceitos, seus dogmas religiosos que eram contrários a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Aqui nós vamos ter a mulher que vai se prostrar diante de Jesus. Jairo se prostra pedindo um milagre. A mulher se prostra já diferente. E disse toda a verdade. Ela vai se prostrar para contar. Eu te toquei. Eu lhe toquei. É isso que ela vai dizer. Então, versículo 34, Jesus está parado ainda, gente. Jesus ainda está parado aqui. Imagina a ansiedade desse homem, a angústia. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste mal. Nesse momento, parado, angustiado, um pai desesperado em busca de um milagre, chega a notícia tão terrível que ele não queria ouvir. Ele não queria ouvir. Quantas notícias ruins a gente tem recebido nesse tempo? Então, no versículo 35, estando ele ainda falando, olha o que o texto diz. Chegaram alguns outros da congregação, principais da sinagoga, a quem disseram: essa notícia aqui. A tua filha está morta. Por que você ainda está incomodando o mestre? Não incomode mais o mestre. A tua filha está morta. Sabe, minhas irmãs, meus irmãos, eu tenho escutado tanto isso. Está morto. Acabou. Não tem mais jeito. E a gente olha para a nossa dor, para as nossas demandas, para aquilo que nós temos que enfrentar, e estão dizendo: está morto, não tem mais vida, não incomode mais o mestre, porque acabou. Acabou. Não dá mesmo não, esses negócios não combinam muito comigo não, deixa aqui por enquanto, porque eu nem percebi. Acabou de cair, acabou. É isso que diz. Foi isso que disseram para Jairo: para, chega. Porque eu imagino que ele estava ali grudado em Jesus. Ele precisava do milagre, ele precisava da cura da sua filha, mas a notícia terrível chegou: pare de incomodar, porque a sua filha está morta. Quantos sonhos nossos estão dizendo para a gente: morreu, acabou. Quantos projetos que a gente tem e que a gente acredita que morreu. Mas o que tem me levantado nesse tempo, o que tem me colocado de pé e que tem que nos colocar, homens e mulheres, meninas, jovens, adolescentes, o que tem que nos colocar de pé, e a voz que nós temos que ouvir não é aquela dos outros chefes da sinagoga. A voz que nós temos que ouvir é aquela de Jesus. Não temas. Olha, o texto diz assim: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse a Jairo, o chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos dizer todos? Não temas, crê somente. Eu quero que você fale e escute o que o Senhor está dizendo. Não temas. Fala, meus irmãos. Não temas, crê somente. Esta é a voz que nós ouvimos. É com este Deus que nós caminhamos. É com esse Jesus que ressuscitou e que hoje está vivo e está aqui nesta manhã. E Ele tem vida, vida em abundância para nos dar, ainda que estejamos caminhando e a gente está vendo tanta coisa, uma multidão que nos atrapalha, uma multidão que nos esmaga, uma voz que diz: acabou, pare, não incomode mais, pare de orar pelo teu filho, pare de orar pelo teu marido, já acabou. Deus está te dizendo: não está morto, porque se estiver morto Ele vai ressuscitar, porque este é o nosso Deus, este é o nosso Deus. Versículo 37.
Quando Jesus diz para ele, não temas, crê somente. Então, no 37 ele vai dizer, ele não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Vai chegar uma hora que ele vai dizer para a multidão, aqui não tem lugar para vocês. Sabe por quê? Deus nos vê no meio da multidão. Deus vê a gente como indivíduos. E às vezes a gente pensa que Deus está em silêncio. Deus não está ouvindo o nosso clamor pela madrugada, as nossas lágrimas, e a gente chorando, e a gente dizendo, Deus, até quando eu estou caminhando com o Senhor? Talvez você é aquele jovem, aquela jovem que está na universidade e ali estão bombardeando na sua cabeça, contrários à palavra de Deus. Saiba, você tem a palavra da vida, eles estão mortos, mas você está ali não para tomar o formato deles, mas para ser luz e para que eles tenham Jesus Cristo, o único que pode ressuscitar os mortos, o único que pode trazer vida. Você não está ali, meu jovem ou minha jovem, para ser mais um morto. Você está ali porque você representa o reino de Deus. Você é a vida, você faz parte da vida, do autor da vida, do Senhor, daquele que nos lava e vai nos remir, e nos remiu pelo sangue do Cordeiro. Então você não pode ser igual a eles, e não pense que eles estão gostando de você porque você é igual a eles. Eles querem um referencial, eles querem alguém diferente, e nós temos esse diferencial, Jesus Cristo. Por isso que nós temos que proteger a nossa juventude, as nossas meninas e meninos, porque quando eles chegam lá, eles são massacrados literalmente. Mas é preciso caminhar com Jesus. Sabe por quê? Porque onde eles estão tem multidão. E a multidão é enganosa, é mentirosa. A multidão quer te desviar do propósito de Deus. A multidão quer dizer para você, desista, acabou. Tome a forma do mundo porque é muito mais fácil. Minhas jovens, meu jovem, você tem alguma coisa, você tem algum conhecimento, não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, porque você estudou, foi porque Deus te capacitou. E Ele tem um propósito na tua vida. Ele vai te colocar em lugares que você não pode nem imaginar. Então, Deus está te preparando para o enfrentamento cada vez maior, meus irmãos. Isso aqui vai piorar. Não tem como a gente retroceder, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está voltando. E a igreja precisa se preparar. Nossos meninos e meninas precisam estar realmente blindados com a palavra de Deus. Não podemos reunir nossos meninos e meninas só para brincar. Temos que inculcar a palavra. É Bíblia. Mas não é só ler. É estudar. É buscar no texto as verdades. Porque a palavra é a única que vai nos blindar nesse tempo. É a palavra que vai fazer nossos filhos abrirem a boca e falar não. É a palavra que nos coloca de pé, assim como foi feito com aqueles jovens ali na Babilônia. Eles falaram para vocês, vão ter que se curvar diante da estátua de ouro. Quando você faz aliança com o mundo, você está se curvando diante da estátua de ouro. Mas eles pagaram preço e fique atento, porque ficar de pé, quando todos têm que se ajoelhar, que é diferente de Jairo e dessa mulher que se prostraram diante de Jesus, mas se prostrar diante da estátua de ouro, ninguém vai te ver. Mas se você ficar de pé, todos te verão. Você ficará em evidência. Então prepare-se para pagar o preço, porque aqueles jovens tinham a teologia correta. Quando eles dizem assim, fique sabendo, ó Deus, se o Senhor quiser. Olha, gente, num tempo desse que todo mundo fala que você tem que prosperar, que você não pode adoecer, que você vai ser vitorioso o tempo todo, a teologia correta de Deus é essa. Porque a gente traz assim, eu estava andando ali, aconteceu um tiroteio e eu passei ileso, nada me aconteceu, Deus é muito bom. E se tivesse acontecido, Deus deixaria de ser bom? Nunca! Deus é bom o tempo todo. Jairo estava a caminho do seu milagre.
Até então saiu com Jesus, Jesus vai ali, mas quando Jesus para, multidão, mais um milagre para ser realizado. Será que Jesus estava sendo bom? Eu tenho uma prioridade, minha filha está morrendo, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, está morrendo, chegou a notícia, morreu, acabou. Mas ele afasta a multidão e ele leva para junto dele quem realmente pode experimentar o milagre. Quem pode ver o milagre? Porque, meus irmãos, multidão não está preparada para milagre coisa nenhuma. Multidão gosta de show. Quanto mais show pintado de preto, quanto mais coisa, o povo gosta disso, gente. Essas igrejas vão estar cheias. Eu vou dizer para vocês, durante a pandemia eu dizia isso, eu falo, pessoal, a igreja, porque primeiro a gente defendia muito isso. Não, nós somos igreja onde nós estamos. Isso é mentira. Eu não acredito nisso. Igreja para mim é ajuntamento. Paulo diz, vós sois a igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, não é isso? Igreja é ajuntamento. Às vezes o povo está conectado, mas não está congregado coisa nenhuma. Está conectado, é diferente, né? E eu sempre defendi isso. Quando essa pandemia acabar, a igreja do Senhor Jesus vai ser muito mais forte. E vai, gente. Está sendo. Sabe por quê? Não é multidão, minha gente. Quem era crente ficou mesmo. Quem era crente vem para a igreja, gente. Quem não quer mais vir tem que se converter. Há que se fazer evangelismo para aqueles que frequentavam a igreja. Tem que ser evangelizado novo. Tem que ter missões dentro da igreja. Pararam para pensar nisso? Porque é a realidade. Quantos estão dentro da igreja que não estão salvos, vivem uma vida de engano, estão caminhando com Jesus, mas quando a multidão chega, ele é o primeiro a se afastar, porque há obstáculo, dá trabalho demais, não aguento, estou cansado, estou desanimado. Multidão, e a notícia de morte chega, aí que eu não quero mais saber de Jesus. Não quero, porque eu só quero milagre, eu só quero bênçãos. Ficar de pé nesse tempo é ficar em evidência, meu jovem, minha jovem. É quando você está na universidade lá, estão falando contra aquilo que você crê. Você não vai ficar brigando. Mas olha aqui, eu tenho dito isso. Eu não vou buscar confusão, não. Eu fujo dela. Mas vai chegar um tempo que não tem como a gente conversar mais. A gente tem que se posicionar e acabou-se. Assim foi com aqueles jovens. Versículo 38 diz... Agora, gente, depois de toda esta jornada, Jesus chega na casa de Jairo. E já está morto. O que ele foi fazer lá? Por isso, que lá, quando ele chega à casa de Jairo, ele vê um alvoroço. E os que choravam muito e pranteavam. Há alguns estudiosos que dizem que haviam pessoas que eram pagas, inclusive, para fazer isso, para ficar chorando. Glória a Deus. Porque Jesus acabou com o emprego daquele povo naquele dia. Porque quando ele fala assim, então quando ele vê aquela coisa, por que vocês estão assim alvoroçados, chorando? Parem com isso. A menina não está morta, mas dorme. Claro, porque eles não podiam entrar no quarto onde estava a menina. Porque eles riram, no versículo 40 vai dizer, e riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Vocês estão lembrados lá, né, que foi Pedro, Tiago e João. Dá vontade até de cantar a musiquinha, né? Pedro, Tiago, toda vez que eu vejo os 3, eu quero cantar Pedro, Tiago e João no barquinho. E aqui Jesus só leva eles lá para o quarto. Porque a multidão não está preparada. Aqueles que estão ali chorando e fazendo um drama, também não está preparado, não. Riram de Jesus quando ele manda parar. Tomando a criança pela mão, disse, versículo 41. Gente, lá atrás, no versículo 21, esse homem se prostrou diante de Jesus. Gente, esse homem caminhou com Jesus. Esse homem foi um sacerdote espiritual da sua casa. Era o homem que estava ali e dava segurança para a sua família. Ele foi em busca do milagre. E ele levou Jesus até a sua casa. E Jesus toma a mão daquela criança e diz, Talita cumi. Quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Menina, sabe quantos anos ela tinha?
Vocês sabem quantos anos essa menina tinha? Arrisca aí. Perfeito. Sabe que quando eu li esse texto com o meu filho tem 10 anos, eu li o texto, quando eu acabei de ler o texto, ele falou, lembra que lá atrás a mulher sofria quanto tempo? Quantos anos? Só as meninas, só a mensageira do rei. Oi, gente, eu vou falar para vocês. Vocês estão de parabéns, gente, que meninas, eu vou levar vocês tudo comigo, tudo para minha casa. Lá em casa não tem menina? Não? Ela disse que não pode não. A líder veio logo, não. Aqui, 12 anos, eu li o texto com meu filho, ele falou, mãe, a menina viveu o mesmo tanto, assim mesmo, do jeito dele, que a mulher sofreu 12 anos. Não sei, Deus tem um propósito nisso aqui. 12 anos essa menina tinha e Jesus ressuscitou a menina. Ressuscitou. No versículo 41, ele vai ressuscitá-la. E imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. E todos ficaram admirados. Mas eu também gosto do versículo 43. Eu gosto desse cuidado aqui, porque Jesus... Eu gosto de comer, tá? Jesus vai dizer assim... Ele ordena expressamente que... ele fala lá que ninguém soubesse, mas antes ele vai mandar o quê? Na minha tradução aqui, olha, levantou-se com todos... Lá uma tradução que vai dizer que ele manda imediatamente alimentar a menina. Mas eu volto aqui com vocês. No versículo 43, ele vai dizer expressamente que, para que ninguém soubesse, mandou-se que dessem... lá no versículo 43, comer a menina. Ele manda dar comida à menina. O cuidado de Deus para com nossas vidas. Mas quero alertá-los para o seguinte: Jairo foi um homem exemplar. Eu vou dizer como o pessoal diz lá no Nordeste, né? Um cabra macho. Porque ele foi até Jesus, ele buscou Jesus, ele levou Jesus para a sua casa. Num contexto que a gente está vendo hoje, que muito mais as mulheres estão tomando a liderança espiritual dos seus lares do que os homens. Meus irmãos, isso é quebra de princípio bíblico. Quem tem que chamar para fazer o culto em casa é o homem, quando é crente, né? Todos os homens aqui que são crentes fazem isso, eu tenho certeza. As mulheres aqui os homens aqui são exemplares. Quem discipula filhos não é a igreja, somos nós, pais. Nós é quem temos que discipular nossos filhos. Nós é quem temos que pregar para os nossos filhos. Mas a gente quer que a igreja tenha um departamento que funcione e que faça isso. Jairo foi exemplar. Ele levou Jesus para dentro da sua casa. Ele enfrentou os obstáculos. Pais, mãe e pai que está aqui nesta manhã, não desista daquilo que Deus colocou para você, sua família, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, precisam de Jesus. E por muito menos a gente desiste, porque a gente fica numa angústia muito grande, a gente educa filho, traz filho para a igreja, está com filho, e o filho depois sai da igreja. Toma outro rumo, e ao invés da gente ir para o enfrentamento, a gente fica com a culpa. Onde eu errei? Quem sou eu? Oh céus! Meus irmãos, não é este posicionamento, é caminhar, é enfrentar a multidão, ainda que digam está morto. Não há culpados nisso, a não ser o inimigo que veio para roubar, matar e destruir. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra eles, os principados das trevas. É contra eles que nós militamos, é contra eles que nós lutamos. Não tem que ter espada de um para com o outro, porque nossa luta tem uma direção. E Jesus disse, eu venci o mundo. Ele não falou que a gente ia aqui só ter vidinha boa, não. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta é a promessa que tem para nós, homens e mulheres, meninos e meninas, jovens, moças e rapazes. Nós temos uma missão a cumprir. A nossa missão é, de fato, cumprir, expandir o reino de Deus até que Ele venha, porque Ele está voltando. Você está preparado para estar no quarto para presenciar o milagre de Jesus? Ou será que você é um daqueles que faz parte daqueles que ficam chorando do lado de fora e rindo dos milagres que poderão acontecer? Ou talvez você seja um daqueles que está na multidão.
atrapalhando até as pessoas a receberem o milagre e estão ali por curiosidade. Mas que nesta manhã nós sejamos como aquela mulher, ainda que na multidão tocar Jesus com fé. Ainda que na multidão, homens, vocês sejam como aquele homem Jairo, que é um exemplo, um sacerdote espiritual de sua casa, um protetor. Ainda que na multidão, não desista de caminhar com Jesus e ir com Jesus, levá-lo para dentro da sua casa. Este é o maior milagre que nós podemos ter, é Jesus dentro da nossa casa. Porque a notícia ruim vai chegar para todos, mas quando ela chegar, nós estamos caminhando com Jesus. Quando ela chegar, vão olhar para a gente. Eu já nem sei que horas que eu comecei, mas já estou quase terminando. Quando ela chegar, nós vamos estar focados nele, Jesus Cristo. Vai vir a notícia ruim, a crise chega para todos. Mas precisamos estar com a nossa casa firmada na rocha, que é Jesus Cristo. E não deixe para construir casa na rocha na hora da tempestade, porque o seu material vai ser todo levado para a construção. Tempo agora. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. É enfrentamento. Porque essa pandemia, ela poderia vir em qualquer outra geração. Qualquer outra geração ela poderia ter vindo. Por que Deus escolheu a nossa? Porque foi Deus. Não adianta tirar de Deus isso não. Porque eu creio num Deus soberano que não é protagonista de história. Eu creio num Deus que é o criador da história. Eu creio, irmãos. Eu creio nesse Deus. Nada saiu do controle dele. Então por que Ele permitiu que viesse na nossa geração? Por que Ele permitiu? Porque nós somos a geração do enfrentamento. Nós somos, você aí jovem, você meninas. Porque o que vocês vão enfrentar vai ser muito pior do que nós estamos enfrentando agora. Então é preciso se preparar. Por isso que nós, na União Feminina do Brasil, investimos nas organizações missionárias. Porque nós cremos que nós estamos preparando meninas, jovens, mulheres para o enfrentamento. Mas nós temos que preparar os meninos, porque eu também quero, sabe, que as meninas tenham bons rapazes para casar. Porque as meninas vêm para igrejas, se preparam, são cuidadas pelas mulheres. Mas quem está cuidando dos meninos, irmãos, é que eu tenho que cuidar desses meninos. Eu estou preparando meu filho para esse tempo. Eu estou preparando meu filho para ser um excelente esposo, para ser um homem segundo o coração de Deus, porque eu entendo que é esta minha missão como mãe, é ler, é levantar pela madrugada, meu filho está lá dormindo e eu estou com as mãos estendidas sobre ele. Meu filho, Senhor, meu filho é teu, pode vir o que vier, mas ele é do Senhor. Eu estou aqui cuidando, me ajuda a cumprir a missão que o Senhor me deu na vida desse menino. Porque um dia eu estarei logo contigo, mas ele vai ficar. E ele vai enfrentar tudo isso que está aí no poder do Senhor. Meus irmãos, não podemos mais ficar tão lentos como nós estávamos. Não dá para ficar nessa lerdeza espiritual. É preciso acelerar, não tanto quanto a Marília é acelerada, não. A mulher ligada no 320. Mas é preciso acelerar. Pés atrofiados não conseguem correr. Nós não somos mais Mefibosete, nós já fomos levados para o palácio. Nós estamos lá e já recebemos cura, porque Hebreus diz que os pés atrofiados serão endireitados, para que possamos correr e proclamar o Evangelho. Queridos, há muito o que fazer. Para experimentar, eu já estou acabando mesmo, hein? Para experimentarmos o milagre, temos que caminhar com Jesus, permanecer firmes, ainda que haja uma multidão, ainda que a pausa seja necessária para outro milagre acontecer, ainda que a notícia final seja, não é o fim, a notícia vai falar, está morto, mas o Senhor está dizendo, viverá. Nossos sonhos, nossa saúde, nossa alegria, nosso ministério viverá. Não podemos parar. Somente assim olharão para nós e verão que somos um exemplo do milagre de Deus, porque não andamos sozinhos, caminhamos com Jesus. Qual é a demanda que você tem? Mulheres, qual é a demanda que você tem? Você está sobrecarregada? Está pesado, não está?
que o Senhor está te pedindo para fazer nesse tempo? Será que você está indo na onda da multidão? Eu vou na fala da multidão. A multidão fala que não tem problema, tudo é amor. A multidão está falando isso. Mas a palavra do Senhor diz diferente. E é nela que eu creio, porque esta palavra aqui é a palavra de Deus. Mulher, qual é a demanda que você tem? Qual é o empoderamento que você está vivendo nesse tempo? Porque o empoderamento para nós está em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós e ser-me-eis testemunha. Esse é o empoderamento para todos, testemunhas. Esse é o nosso empoderamento. Mas homens, qual é a demanda que você está deixando de fazer nesse tempo? O que você está deixando de ser para sua esposa, para o seu lar, para a sua família? Não adianta ser amigo do Evangelho, não, meus irmãos. Tem que estar grudado no Mestre. Como Jairo. Meninas, quais os sonhos que vocês têm? O que vocês estão apresentando para o Senhor? Já pararam para fazer isso? Não deixe de apresentar para o Senhor os seus sonhos. Porque Deus tem muita coisa para fazer por meio da sua vida. Na sua vida e por meio da sua vida. Jovens, quais são as demandas? Quais são as multidões que você tem enfrentado nesse tempo? Saiba, caminho com o Senhor. Vão dizer, está morto. Esse Deus que você está seguindo aí, está por fora. Tem que modernizar, tem que ficar com a cara assim. Jesus nunca foi ultrapassado. A palavra de Deus nunca foi ultrapassada. Então, fique de pé. Fique de pé mesmo. Pode ficar. Ela pode ficar também. Eu ia falar, mas que povo obediente esse povo, meu Deus. Mas nós vamos apresentar o Senhor agora. Nossas demandas diante do Senhor. Está falhando aqui? Eu não estou nem percebendo. Acho que está dando para me ouvir. Qual é a demanda que você tem? Nós vamos orar agora. Eu quero convidar vocês, homens, mulheres, meninos e meninas, jovens e jovens. Pode estar dizendo para a gente que está morto, mas não está não, gente. Mas pode até ter morrido, viu? Pode ter morrido. Talvez é um casamento, um divórcio. Talvez morreu. Mas Deus não vai te deixar sozinho. Deus estará contigo, Jesus estará contigo. Vamos orar? Ó Deus, que tempo é esse que nós estamos vivendo, mas glórias ao Senhor. Porque é nessa dificuldade, nesse tempo de enfrentamento que nós estamos vivendo, nós podemos ver o Senhor caminhando conosco e ver os teus milagres e experimentar os teus milagres. Em nome de Jesus, nós apresentamos diante do teu altar. Toda a nossa carga, nós colocamos diante do Senhor. Compartilhamos em primeiro lugar com o Senhor a nossa carga que está tão pesada. Mas pedimos que em nome de Jesus o Senhor faça que o nosso fardo, a nossa mochila, que cada um tem que ter a sua, possa estar cheia de provisões para o enfrentamento desse tempo. Da tua palavra, oração, buscando o poder do Senhor e vivendo, mas principalmente colocando a tua palavra em prática. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor e pedimos do Senhor cura física para as nossas vidas, cura emocional, cura espiritual. E em nome de Jesus, nós colocamos cada família aqui no teu altar, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor traga um avivamento nas famílias desta igreja. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso pastor, o pastor Ricardo, Senhor. Abençoe o teu servo, ó Deus, que ele possa ser cheio do teu Espírito Santo cada vez mais, que ele possa ter sempre a tua direção e que a igreja tenha um coração ensinável, desejoso de ser pastoreado. Abençoa sua esposa, seus filhos, abençoa esta família, Senhor, protege esta família também, abençoa esta igreja e em nome de Jesus, que este bairro seja alcançado para o louvor da sua glória.
Te agradecemos, porque estamos na multidão, mas não estamos distantes, estamos caminhando com o Senhor e continuaremos com o Senhor, porque o Senhor é a única solução. Te agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém.